Boa noite! Vamos chegando para mais uma live com este friozinho maravilhoso. Mentira, não gosto não. Friozinho não é maravilhoso não, mas a lição é maravilhosa. Sejam todos bem-vindos a mais uma noite de estudos. Pessoal que tá chegando, vamos lembrando de pegar a nossa aguinha. Ó, peguei uma aguana, uma garrafona. Vamos aí, sintonizando. Boa noite, Totti Oliveira, Zilma Bonfim, boa noite, sejam bem-vindos. Patrícia Siqueira, boa noite, seja bem-vinda, minha amiga. Isso aí. O bom das lives é a gente poder estudar na nossa casa, no quentinho, né? Alessandra, minha aluna querida, boa noite, seja bem-vinda. Isso aí, sejam todos bem-vindos. Deis, minha amiga querida, seja bem-vinda. Décio, boa noite, Décio. Um beijo para Rosana, minha amiga querida, esposa do Décio. Regina Mobará, boa noite. Otília Colombo, é a mãe da minha aluna. Eu ia falar que é minha aluna, mas não é. A mãe da minha aluna. Seja bem-vinda. Angelina Colombo, Angelina sim, minha aluna. Seja bem-vinda, Angelina. Tá frio, né, Angelina? Ai, não aguento mais esse frio. Vamos vibrar amor e saúde. Alzira, boa noite. Saudade de você também. Muito bom. Seja bem-vinda, minha amiga Alzira. Eric, boa noite, meu aluno querido. Boa noite para Meire também, mãe do Eric, que eu sei que fica aí juntinho vendo a live. Olinda, boa noite, minha linda. Seja bem-vinda. Eita, só gente linda. Assim a gente vai ficando quentinho, né? Com o coração quentinho. Airã, boa noite. Obrigada, Airã. Tô aqui escondida, embaixo dessa touca, esquentando as orelhas. Saudade de você, Airã. Um beijo. Obrigada, Airã, por confirmar aí que hoje eu não perguntei e fiz errado, né? Mas eu te agradeço aí de você me falar que o som tá ok. Obrigada, é isso aí. Pra todo mundo, né? Tá bonitinho aí o som. Boa noite, professora Edinalva, com o evangelho e a paz para nós, vibrações de saúde para os pais, muito bom. Um beijo para eles, sejam bem-vindos. Zilma, pedindo vibrações. Elza, minha amiga querida, seja bem-vinda. Pessoal, Eric também pedindo vibrações. Então vamos aos recadinhos da nossa live, né? Durante a live, compartilhem o link à vontade, tá? Depois, todas essas lives aqui que a gente tá gravando, a gente tá também disponibilizando no YouTube. Então, se vocês quiserem indicar alguém, a pessoa, eu não tenho Face, não uso Face, nossas lives estão todas lá no YouTube também. Nosso canal do YouTube é AECVV, Casa do Caminho, tá? Então, que tem a live de hoje, daqui a pouquinho, até amanhã, já tá lá no YouTube também, tá bom? Quem mais vai chegando? Maria, boa noite, minha aluna querida. Marilene, minha colega de estudo no Aprendiz do Evangelho. Obrigado, Maria. Tô com frio, né? Escondida do frio aqui. Muito bem. Outro recadinho aqui, que durante a live vocês podem mandando os nomezinhos aí para vibração. Só coloca se é encarnado ou desencarnado, e a gente também tem uma listinha que vibra pelos animaizinhos de estimação, pode mandar também. Aí identifica, ó, meu cachorrinho, meu gatinho, tá bom? Boa noite, Léo, seja bem-vinda. Silvia Mello, boa noite, seja bem-vinda. Fabiano Santos, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Denise, minha querida, seja bem-vinda. Um abraço pro nosso colega aí, pro seu esposo Alexandre, sejam bem-vindos. Então, turma, podem ir colocando os nomes aí para as vibrações à vontade, compartilhando nossa live, tá?
E também, hoje, como dizia minha avó, eu tô com um tirulo de água, um garrafão. Coloquem água aí para fluidificar, né? Após o estudo, a gente faz vibrações, a gente faz um passe coletivo e tem a fluidificação da água. Se tiver alguém doente em casa ou bichinho de estimação doente, separa a água de quem tá doente, tá bom? Se estiver todo mundo bem, graças a Deus, pode compartilhar, fazer igual eu, uma garrafona assim para todo mundo. Carla Silva, boa noite. Um beijo para Dona Iná, Carla. Patrícia Siqueira, vibrações. Adailton Castro, boa noite, Adailton. Seja bem-vindo. Isso aí, pessoal. Recadinhos da nossa casa. Nossa casa voltou com os atendimentos presenciais terça, quinta e domingo. Terça e quinta às 20 horas. Domingo nós atendemos 3 horários, às 9, às 10 e às 11. Todos os dias, para participar do presencial, tem que agendar pelo WhatsApp da casa ou no bazar com a nossa irmã Deis. Tanto o telefone do bazar fixo quanto o telefone do WhatsApp está aí na nossa página do Facebook. Sueli, boa noite. Obrigada. Ai, que bom, Su, que você tá ótima. Você estando ótima, eu tô ótima também. É muito bom ver quem a gente gosta, que a gente ama bem, isso aí. Marlene Souza, boa noite, seja bem-vinda. Dailton pedindo vibrações. Sueli. Gostou, Su, da minha touca? Com esse frio aqui, né? Tive que apelar para essa touquinha. Eu tinha umas que era muito apertadinha, arrumei essa mais larguinha que cabe o cabelo, né? Silvia Mello pedindo vibrações, Su também. Valquíria Vieira, boa noite, Valquíria, seja bem-vinda, minha querida. Marilene, vibrações, isso aí. Então, durante a live, podem mandar à vontade os nomes para as vibrações. A gente mantém nas vibrações. Aguinha, né? Lembrando de novo. E já falei do atendimento presencial. Também gostaria muito de agradecer todo mundo que está ajudando a gente com a cesta básica, tá? Esse mês agora, para essa semana, com a ajuda de todos vocês, nós vamos entregar 50 cestas básicas. Então, toda a nossa gratidão a vocês que têm nos ajudado com essa missão aí das cestas básicas, muito obrigado. Muito obrigado também a todo mundo que vai no nosso bazar, que compra, todo mundo que doa coisa pra gente vender lá no nosso bazar. Graças à ajuda de todos vocês é que nós estamos conseguindo, né, manter, pagando nosso aluguel, água, luz, IPTU, todas contaiadas lá. A gente paga graças à ajuda de todos vocês. Juntos é que a gente consegue manter nossa querida e amada Casa do Caminho. Então, muito obrigado. E a caridade não para, né? Então, quem puder continuar ajudando, é super bem-vindo. José Manuel da Silva, seja bem-vindo, José Manuel. Nome do meu avô, José Manuel, seja bem-vindo. Maria pedindo vibrações, muito bem. Então, daqui um minutinho, só para quem tá entrando a primeira vez aí na nossa live, né? A gente começa 20h20 pra gente dar esses recadinhos, pra gente dar uns oizinhos aqui. E às 20h30 em ponto a gente começa o estudo. Nós estamos fazendo o estudo sequencial desse livro aqui, Pão Nosso. Então, quem tá presencial lá na Casa do Caminho tá estudando o mesmo capítulo que nós estamos estudando aqui hoje, tá? Que hoje, o capítulo que nós vamos estudar fala sobre o esmagamento do mal. É o capítulo 27. É uma reflexão de uma carta de Paulo aos Romanos, que é o capítulo 16, versículo 20. A gente vai estudar este capítulo aqui, ó, 27, na noite de hoje. E quem está presencial lá na Casa do Caminho também está estudando este capítulo. Ó, que coisa boa, né? Então, estamos mantendo as lives aqui, os estudos para quem não pode ir ainda presencial e para quem mora em outra cidade. Nós temos pessoas aqui de outras cidades, de outros estados e de outros países compartilhando o nosso estudo. A internet não tem fronteira, né? A gente consegue ultrapassar todas essas barreiras aí. E é muito bom. Leonice pedindo vibrações. O Eric também. É isso aí. Vamos lá começar? Deu o nosso horário.
20h30. Eu sei que às vezes algumas pessoas assistem a nossa live aí fazendo qualquer outra atividade, né? E não tem problema nenhum com isso. Eu mesmo já assisti live fazendo comida, lavando louça, limpando alguma coisa, enfim. Então, não tem problema. A gente só pede para nesse momentinho aqui, que é a oração inicial, e depois no finalzinho, na hora que a gente vai fazer a vibração e o passe, pra gente parar um pouquinho o que a gente tá fazendo, tá? E buscar aí um pouquinho mais de silêncio, né? E da gente ficar quietinho. Então, vamos lá? Então, nesse instante, vamos buscando uma posição bem confortável. Vamos respirando bem fundo. A gente puxa o ar pelo nariz e solta pela boca. Mais uma vez. E dessa forma, vamos sentindo o nosso coração bater mais devagar. Vamos sentindo também os nossos pensamentos mais calmos. E assim mais tranquilos. Vamos elevando o nosso pensamento a Deus, Criador, agradecendo a Ele pela nossa vida, pelo planeta Terra, por tudo que temos, por tudo que somos, pela nossa roupa, pelo nosso alimento, pela nossa saúde, pelos nossos desafios que nos fazem melhor a cada dia. Vamos também elevando nosso pensamento a Jesus, nosso mestre, nosso guia, nosso salvador, e agradecendo a Ele por estar entre nós, por ter deixado para nós o seu evangelho, os seus ensinamentos. Muito obrigada, Jesus. Pedimos também que esse mestre de luz continue guiando os nossos caminhos, nossos passos, nos orientando, continue na governadoria do planeta Terra. Vamos também ligando nosso pensamento a Dr. José Maurício, mentor espiritual da Casa do Caminho, a todos os espíritos de luz, aos nossos mentores em particular, e vamos rogando que esses espíritos amigos se façam presentes nos nossos lares, nos auxiliando com o entendimento dessa lição, nos auxiliando a colocarmos em prática as palavras do Evangelho do Cristo, nos auxiliando com as nossas dores, com os nossos temores, aliviando todo o mal-estar. Vamos rogando a presença desses amigos. E assim já conectados, e assim já na mesma vibração, e com a permissão de Deus e Jesus e do plano maior, vamos dar início a mais um estudo. Que assim seja. Ai, como é bom fazer uma prece. É tão gostoso. Muito, muito, muito bom. E chegou mais gente aqui, que felicidade. Vamos só dar mais um oizinho aqui. Quem chegou? A Léo, Maria pedindo vibrações, Silvia Mello pedindo vibrações, Alzira, Elza, Drica Torres, seja bem-vinda. Vamos ver quem mais? Solange Carlos, seja bem-vinda. Muito bom. Depois no finalzinho dou mais uns oizinho aqui, tá bom, turma? Obrigada aí já de antemão pela presença de todos. Vamos se esquentar aqui com o Evangelho, né? Então, o estudo de hoje é a sequência aqui do livro Pão Nosso, lição 27, chama Esmagamento do Mal. Esta reflexão é do seguinte trecho aqui da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 16, versículo 20. E o Deus de paz, e o Deus de paz, esmagará em breve a Satanás debaixo de vossos pés. Essa lição, gente, é daqui, ó. É um puxãozinho de orelha. Puxãozinho de orelha assim, de levinho, né? Mas vamos lá, né? Os puxões de orelha são importantes, a gente ainda precisa deles. E o Emmanuel é craque, né, gente? Dá um puxãozinho de orelha na gente. Bem-vinda, Rita Avelino! A lição começa assim. Em toda parte do planeta se poderá reconhecer a luta sem tréguas entre o bem e o mal. É verdade, né, pessoal? É em filme, é na vida, a gente tá sempre nessa degladiação aí entre o bem e o mal, né? Sempre, em qualquer lugar.
Manifesta-se o grande conflito sob as mais diversas formas, e no turbilhão de seus movimentos, muitas almas sensíveis, de modo invariável, conservam-se na atitude de invocação aos gênios tutelares para que estes venham à arena combater os inimigos que as atordoam, prostando-se os deveres. Vamos lá, que esse monte de palavra difícil que está escrita aqui, né? Primeiro a gente tem que recordar qual foi a lição de Jesus, né? A gente tem povos que ainda não acreditam que Jesus é o Messias, que Jesus é o nosso Salvador, que Jesus é o nosso mestre, nosso rabi, nosso raboni, nosso tudo de bom. Tem gente que não acredita. Por quê? Estavam já lá no Velho Testamento, em todas as premonições, vamos chamar assim, né? Predições em si, falando assim, olha, vai vir um Deus aí, vai vir um cara, um homem, vai muito poderoso. Ele vai acabar com tudo que é de ruim. Né? E aí vem Jesus, carpinteiro simples, trazer lição de perdão, de amor, falar que tinha que perdoar, falar que tinha que amar os inimigos, falar que tinha que perdoar 70 vezes 7. Aí esse povo não acreditou não, falou não, isso não é Messias, imagina, o Messias é um guerreiro, que só com uma palavra que ele fala, todo mundo já cai desmaiado, né? Então a gente fala assim, eu acredito em Jesus, eu acredito que Jesus é o Messias e tudo. Mas vamos consultar aqui dentro do nosso coração e da nossa mente. Será que a gente também não está esperando um Jesus assim? Será que a gente também não está esperando um super-herói que vem assim aniquilar a maldade? Agora eu falei igual a personagem do desenho, né? Chega de maldade, vamos aniquilar a maldade? Será que a gente também não está esperando por esse Jesus? Será que a gente entendeu direitinho o que Jesus falou com isso? Será que a gente entendeu direitinho quando Jesus falou, esmagará em breve a Satanás debaixo de vossos pés? Será que a gente também não está fantasiando na nossa cabeça? Será que a gente não fantasia na nossa cabeça? Que quando a gente está em perigo, a gente não pensa quem é que provocou o perigo, o porquê do perigo. A gente simplesmente imagina que vai vir um super-herói e vai salvar tudo. A gente é assim, né? Mas não é isso que Jesus ensinou, não. Jesus foi o rei da paz, né? Ele veio ensinar a paz. Então, o que ele está falando aqui é que a gente, quando está em perigo, a gente não para pensar, não digo só em perigo, ou numa má situação, a gente para pensar por que levou a gente estar ali naquela situação difícil. O que eu fiz para estar ali naquela situação difícil? A gente não faz isso, a gente já começa, né? Deus, cadê você para acabar logo com esse mal? Né? A gente não para pensar que aquele mal que a gente está passando, de repente, é para o nosso bem. A gente não para pensar. Eu também não paro. A gente é assim. Por isso que a gente tem que estudar bastante o Evangelho, para a gente tirar esse conceito aí da nossa cabeça e para a gente poder se observar melhor, entender melhor o que se passa na nossa vida, tá? Então, que vai aparecer um guerreiro, né? Que Deus vai vir em pessoa acabar com a maldade, é ilusão. Não vai acontecer isso. A maldade só vai acabar quando a gente aprender o que é o certo, o que é o bom de verdade. Aí a maldade vai acabar naturalmente, porque a gente vai parar com esse conflito, né? Solicitar auxílio ou recorrer à lei da cooperação representam atos louváveis do espírito que identifica a própria fraqueza. Contudo, insistir para que outrem nos substitua no esforço que somente a nós outros cabe despender, demonstra falsa posição, suscetível de acentuar-nos as necessidades. Então, é exatamente isso que a gente está refletindo, né? Então, é claro, é óbvio que a gente tem que pedir ajuda para Deus, é óbvio que a gente tem muita coisa para aprender, é claro que pedindo ajuda para Deus a gente consegue, é óbvio que tem que pedir ajuda para Deus, mas não só isso.
né? Então, toda vez que eu faço alguma coisa errada, toda vez que tá a minha vida muito ruim, eu só peço ajuda a Deus, fico criando este guerreiro aí, que vai vir, vai acabar com todas as mazelas da minha vida e pronto. É isso que o Emmanuel tá alertando a gente. Não vai acontecer isso. Deus vai nos fortalecer para que a gente consiga enxergar e para a gente consiga transformar aquele mau momento em aprendizado, né? Quantos livros, agora o último livro que eu tô dando aula aqui, pessoal, Nosso Lar, né? E aí tem uma partezinha lá uma historinha lá, né? De que o André Luiz encontra um homem chamado Silveira, que o pai do André Luiz prejudicou ele no sentido de cobrou uma dívida, ele disse que não queria mais tempo para pagar, enfim, o pai do André Luiz não teve nenhum tipo de condolência, falou quero tudo, ele teve que vender casa, bens e tudo, ficou numa situação financeira muito ruim. E quando o André encontrou com esse homem no plano espiritual, ele sentiu uma culpa danada, porque ele falou, nossa, foi meu pai que colocou esse homem na miséria. E aí ele vai pedir desculpa. E quando ele vai pedir desculpa, o Silveira fala assim, o seu pai, ele não foi meu inimigo, ele não foi meu algoz, ele foi meu salvador. Porque graças a eu ter tido graças a ele ter me tirado a abundância material, eu fui à luta, me esforcei. Os meus filhos lutaram, trabalharam, se esforçaram e a gente teve uma vida digna. Então, olha só, lá no plano espiritual ele conseguiu fazer essa análise. Mas a gente tem que esperar chegar, a gente precisa esperar desencarnar lá no plano espiritual para fazer esse tipo de análise, né? Então, muitas vezes a gente não tem algum bem material em abundância, em excesso, porque Deus nos conhece profundamente, intimamente, sabe que se a gente tiver aquele excesso ali de bem material, ou aquele excesso de falta de coisa para fazer, né? Ó, essa foi boa, né? Excesso de falta de coisa para fazer, ou seja, excesso de ociosidade, que a gente vai se perder. Então, muitas vezes é tirado da gente um pouquinho da nossa saúde para segurar. É colocado na nossa vida um pouco mais de trabalho para que a gente dê atenção ao trabalho e não dê atenção a outras coisas erradas, né? Às vezes é colocado na nossa vida, na nossa família, pessoas em dificuldade para que a gente aprenda a estender nossa mão com amor, com carinho, sem julgamento. Então, assim, nossa vida minuto a minuto, são várias lições. Então não vai ter ninguém que vai vir aqui do nada e falar agora não tem mais nada de ruim, agora é tudo de bom, não tem mais dívida, não tem mais doença. Não vai acontecer isso, porque se acontecer isso, a gente não sabe nem lidar com isso, né? Para falar a verdade, a gente ainda não sabe nem lidar com uma vida assim, sem nenhum problema. É capaz da gente ficar sem nenhum problema, a gente caçar um, né? Porque a gente caça problema, normal. E faz parte deste estágio de evolução que nós estamos agora. Satanás, representado o poder do mal na vida humana, será esmagado por Deus. Todavia, Paulo de Tarso define com bastante clareza o local da vitória divina. O triunfo supremo verificar-se sobre os pés do homem. O que ele está falando isso, né? Porque é sob os pés. É porque, na minha interpretação, eu penso que ele quer dizer assim, né? O mal está dentro de nós. Então, como a gente falou, o mal só vai ser aniquilado aqui do planeta quando a gente aprender tudo que a gente tiver que aprender. E esse mal, ele vai saindo, né, de nós até ir embora ali pelos nossos pés. Vamos ver o que mais que ele fala. Quando a criatura, pela própria dedicação ao trabalho iluminativo, se entregar ao Pai, sem reservas, efetuando-lhe a vontade sacrossanta, com o esquecimento do velho egoísmo animal, aprendendo a grandeza de sua posição de espírito eterno, atingirá a vitória sublime. É verdade, isso que a gente tá falando, pela nossa própria iluminação. Então, claro que, né, Deus está nos fortalecendo a cada dia, está nos orientando, está nos dirigindo para que a gente consiga. Mas quem vai acabar, Deus vai acabar com o mal através de nós mesmos, né, da nossa evolução. O Senhor todo paternal já se entregou aos filhos terrestres
mas raros filhos se entregaram a ele. É verdade, né? Deus já se entregou completamente a nós, Jesus, mas a gente ainda... Indispensável, pois, não esquecer que o mal não será eliminado a esmo, né? De uma hora para outra. Ah, agora não tem mais mal. Não vai acontecer isso. E sim debaixo dos pés de cada um de nós. A gente vai, através da nossa reforma íntima, através da nossa iluminação, através do nosso entendimento, a gente vai, ó, sair pelos nossos pés, vai embora, né? Todo o mal, certo? Então, hoje a reflexão que eu faço dessa lição aqui através das palavras do Emmanuel o Emmanuel traz pra gente que o mal, o bem e o mal, esse confronto do bem e o mal, está em todas as partes do mundo, né? Eu concordo, acredito que vocês também, né? Em todas as partes do mundo vai ter esse conflito entre o bem e o mal. E que Deus não vai vir aqui, não tem esse Deus guerreiro aí, punitivo, que vai acabar com tudo, que vai acabar com o mal, como ele fala que a esmo de uma hora para outra, que o mal está dentro de nós ainda, temos essa coisa animal. E que a gente precisa nos fortalecer, nos iluminar, fazer nossa reforma íntima. E aí, quando a gente eliminar o mal pelos pés, pelos nossos pés, né, sair de nós, aí sim não será mais necessário esse tipo de provação, certo? Então era essa a reflexão de hoje. Olha, consegui até terminar aí até uns minutinhos antes do horário, né? Geralmente eu dou uma passada do horário, mas para mim essa lição era muito objetiva, né? Muito trazer mesmo essa lembrança, tirar da cabeça da gente essa ilusão que os antigos tinham, né? Que o nosso espírito antigo tinha, porque lá atrás era a gente mesmo, né? Nós estamos aqui nessa roda aí reencarnatória. Então lá atrás a gente tinha essa ilusão, sim, de que Jesus, que o Salvador, era esse guerreiro de amor, né? Mas hoje, gente, a gente já pode começar a pensar diferente. Então, quando a gente tiver num problema, obviamente a gente vai recorrer em oração, pedir a Deus o fortalecimento e entendimento necessário para passar por aquilo. Mas que a gente não tenha a ilusão que Jesus vai vir aqui resolver o problema no nosso lugar. A gente mesmo que vai resolver. Vamos pedir ajuda para ter a conduta certa, o pensamento certo, o entendimento certo, o aproveitamento certo, né? Dessa lição que a gente está passando. E é isso aí, sem ilusão, certo? Combinado? Sem ilusão, mas com muito amor, muito perdão, muita fraternidade, tudo de bom que a gente tem direito, né? Show de bola! Adorei falar disso, adoro falar. Esse livro Pão Nosso, nossa, uma beleza, muito, tô adorando aqui. Eu já tinha lido uma outra coisa dele, mas nunca tinha pego ele de forma sequencial, tô adorando. Espero que vocês também, né? Muito bom. E aí, depois que a gente já fez essa reflexão maravilhosa, que a gente já colocou aí o nosso pensamento para funcionar, que a gente já esquentou o nosso coração com essas palavras, vamos fazer as vibrações, né? Doar um pouquinho disso que a gente, desse amor, dessa lição que a gente recebeu, né? Para as outras pessoas, né? Que a vibração é justamente isso, é quando a gente, através da nossa vontade, do nosso esforço mental, a gente envia esses sentimentos para quem a gente gostaria, né? Então isso nós vamos fazer junto. Em seguida das vibrações a gente faz um passe coletivo, né? Que com certeza absoluta na casa de cada um aí nós temos os mentores, os amparadores espirituais que vai estar cuidando da gente, que vai estar fluidificando a nossa água. E a gente vai concluir com uma prece e eu converso mais um pouquinho com vocês depois da prece, tá? Então, quem tá ali me ouvindo e fazendo alguma coisa, agora é hora de dar mais uma paradinha pra gente fazer as vibrações, fluidificar nossa água, tomar nosso passe. Vamos lá? Então, nesse instante, vamos imaginar que estamos montando uma cesta de flores coloridas, de ervas medicinais. Então vamos misturando aí flores coloridas, margaridas, rosas, lírio branco,
todas as rosinhas que vocês gostam aí, florzinhas, violetas, orquídeas, todo tipo de flor aí que cada um gostar mais. Vamos, através da força do pensamento, encher essa cesta. Vamos, junto com essas flores, colocar todas as ervas medicinais que a gente conhece. Chás, né? Camomila, manjericão. Vamos colocando hortelã, melissa, sálvia, mentruz, arruda, todas as ervas medicinais que a gente conhece. E agora nós temos uma cesta bem bonita, colorida, perfumada. E nessas flores e nessas ervas vamos colocando as nossas vibrações de amor, de saúde, de perdão, de refazimento, de acalento, de força. Vamos colocando tudo de bom que a gente sente, de otimismo, de vontade de termos um mundo melhor. Vamos colocando todas essas energias nessas flores e nessas ervas. E vamos levando a todos os lugares do planeta onde haja necessidade. Vamos levando aos doentes. Vamos levando aos hospitais, aos profissionais de saúde. Vamos levando aos asilos, aos orfanatos. Vamos levando aos moradores de rua, aos abrigos. Vamos também nesse instante levando essas flores e essas ervas aos nossos irmãos que partiram para a pátria espiritual, para os nossos irmãos que estão chegando aqui, iniciando a sua reencarnação. Vamos levar para aquela pessoa que nós estamos com um problema aí de relacionamento, que estamos brigadas, que consideramos ser nossos inimigos. Vamos levar essas vibrações, principalmente vibrações de perdão. Vamos levar essas flores, essas ervas ao nosso local de trabalho, à casa de algum familiar que esteja em necessidade nesse instante. Vamos pedindo que seja deixado também na nossa casa, para os nossos familiares, aqueles que moram conosco, que eles também possam receber essas vibrações. Vamos também direcionar essas vibrações, essas flores a todos os nomes colocados nessa live na noite de hoje, tanto aqui, agora, ao vivo, tanto as listas que a gente tem aqui, que todos esses irmãos possam receber essas vibrações de amor. Vamos vibrar pelos trabalhadores do bem, pela expansão do Evangelho de Jesus, pela nossa querida e amada Casa do Caminho, pelos nossos amigos, pelos nossos familiares e com a permissão de Jesus por nós mesmos. E assim, nesse instante, envolvidos nessa vibração de amor e cura, vamos pedindo humildemente que os irmãos espirituais possam nos aplicar um passe, reorganizando nossos centros de força, aliviando os nossos pensamentos, nos dando clareza para enxergarmos a solução para os nossos problemas, para encontrarmos a corrigenda dos nossos defeitos. Vamos pedindo que seja aliviadas as nossas dores do nosso corpo físico, do nosso corpo espiritual. Vamos pedindo também que seja energizado e harmonizado o nosso coração, para que possamos ter equilíbrio nos nossos sentimentos. E assim, com o coração e o mental equilibrados, possamos ver o caminho melhor que se abre na nossa frente. Rogamos nesse instante que esses irmãos que acabaram de cuidar de nós, que eles possam deixar na nossa água fluidos de refazimento, fluidos de amor, os remédios, os calmantes, as ervas medicinais, espirituais, que sejam todos colocados nessa água, de acordo com a necessidade de cada um. Agradecemos
o tratamento, o remédio colocado na nossa água. Agradecemos a oportunidade de estarmos juntos aqui. Agradecemos a oportunidade de aprendermos um pouquinho mais, de melhorarmos um pouquinho a cada dia. E rogamos que Jesus e que a equipe espiritual continue olhando por nós, nos cuidando, nos auxiliando, nos ensinando, e que também permitam que na quinta-feira possamos estar juntos aqui novamente para mais uma lição. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus e a toda a equipe espiritual que com muito amor nos atendeu na noite de hoje. Que assim seja. Mas é bom, né, gente? Meu celular até entortou de tanta energia boa que tava aqui. Ai, que delícia. E vocês, como é que estão aí? Que coisa boa! Vamos ver quem que entrou aqui que eu não dei oi. Vamos ver, vamos ver. Carla Silva, Silvia Melo, Leonice, Gustavo, Maria. Vamos ver o que a Maria pôs aqui. Tudo começa por nós, é verdade. Gustavo pedindo vibrações. Tudo, não adianta a gente querer mudar o outro, né? Tem que se mudar. Silvia Melo. Oh, quem mais? Gente do céu, tá pulando tudo. Eu tô vendo aqui. Dani Moreira, minha prima maravilhosa. Saudade de você. Melissa, que linda. Minha amiga também, querida. Chegou na prece. A prece é a melhor hora, né, amiga? Sheila Costa, muito bom. Leonice, Sueli Valeriano, minha aluna linda. A Léo, a Maria, a Dani. Eu vi aqui também que tá a Dulce, minha tia. Mário, querido, que saudade de você. Vânia Gomes, Estherzinha, saudade de você também. Vânia, feliz de ver você aqui. A Rita Avelino. O Mário, gente, quanta gente legal aqui, muito bom. Mário, que Deus abençoe a todos, amém. A Sueli, vamos ver quem mais. O Regina Mobará, Liege, a Deis, que linda. Patrícia Siqueira, a Irã, Solange Carlos. Vamos ver a Regina, e o celular tá que cai, né? Maria do Carmo, deixa eu ver se eu consigo falar mais. A Regina Mobará, muito bem. Maria do Carmo, Maria das Graças, Sheila Costa, Denise Loureiro, Patrícia, a Irã, a Mel. Acho que agora dei oi para todo mundo. Deixa eu ver, eu tinha visto a Dulce aqui também, minha tia linda. Silvia Melo, a Dani, vamos ver se eu acho aqui. O Gu, Léo, Carla Silva, Solange Carlos, o Mário, meu amigão, dei oi hoje, Starzinha, Vânia Gomes, Patrícia, Drica Torres, já tinha falado. Acho que consegui dar oi aqui para todo mundo. Agradeço muito a oportunidade desse estudo, né? Se a gente não tivesse esses encontros aqui, tenho certeza que a gente estava estudando muito menos. Então, sou muito grata por essa oportunidade. Um beijo no coração de todos vocês. Que Jesus ilumine o lar, ilumine a família, ilumine tudo de bom, que a gente fique cada vez mais fortalecido, né? Tá? Esmagar o mal de uma vez. Um beijo no coração, até a próxima.